Olá pessoal, tudo bem? Com o vídeo de hoje eu venho falar sobre o imposto de renda de pessoa física desse ano 2018, onde aqui tem de forma resumida a regra geral, onde temos aqui os rendimentos tributáveis. Caso uma pessoa física tenha rendimentos tributáveis acima de 28.559,70, ela está obrigada a transmitir a declaração de imposto de renda. Caso o contribuinte não atingiu esse valor ali, de 28.559,70, mas tem imposto de renda retido na fonte, no informe de rendimento, consta um valor retido na fonte, de repente teria que avaliar se é viável a confecção da declaração, pois em certos casos a pessoa não está obrigada a declarar o imposto de renda pelo fato ali dos rendimentos tributáveis, mas tem imposto de renda retido na fonte e esse valor será restituído. Então tem que avaliar se é viável fazer a declaração nesse caso ou não, pensando na restituição. Outra situação que obriga a pessoa a declarar um imposto de renda são os rendimentos isentos. Acima de R$ 40.000, a pessoa que recebeu rendimentos isentos no informe de rendimento, ela está obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. As pessoas, os contribuintes que tiveram rendimentos de atividade rural acima desse valor, também está obrigado. E quem possuía em 31/12/2017 bens acima de R$ 300.000, também estão obrigados à transmissão da declaração. De forma bem resumida, essas são as situações que obrigam a pessoa a fazer a declaração de imposto de renda. Tem casos específicos, né? Caso a pessoa recebeu um valor na loteria, recebeu aposentadoria referente a vários meses, recebeu num mês só, com retenção, mas era referente a vários meses. Também tem um caso específico para isso aí, tá? Depois, falando nos descontos, né? Tem duas formas de fazermos de confeccionarmos a declaração de imposto de renda. Uma delas é lançar os valores e o próprio sistema já calcula 20% e em cima do restante ali, o próprio sistema já tributa ou não. A outra forma é com deduções, que quanto mais despesa o contribuinte tiver, ele vai diminuindo, caso já tenha valores retidos ou a pagar, ele vai diminuindo o valor a pagar, até de repente chegar à situação de restituir o valor para o contribuinte, o valor de imposto já retido anteriormente. Sempre é lançado os dois valores na declaração, é lançadas as informações na declaração e depois é avaliado qual gerar o menor valor a pagar ou o maior valor a restituir, é aquele que geralmente o contabilista seleciona para, de certa forma, favorecer o cliente, o contribuinte. Uma que chama a atenção ali são as dos dependentes. Para cada dependente que o contribuinte tenha, gera R$ 2.275 por ano. Tá? E os valores pagos referente à instrução se limita a 3.561. Então, por exemplo, o contribuinte ele não tem a dependente, mas ele pagou faculdade para ele, pagou escola particular para ele, pagou uma pós-graduação. Até o limite de 3.561 é possível lançar na declaração e vai gerar um desconto no imposto de renda desse contribuinte. Da mesma forma, caso o dependente desse contribuinte foi pago ali para ele escola particular, faculdade, algo assim, nesse caso fica limitado até os 3.561. Por exemplo, o contribuinte pagou R$ 7.000 de instrução, mas ele não vai ganhar os 7.000 como dedução no imposto de renda. Vai se limitar somente até os 3.561.
Uma outra dúvida que sempre vem nessa época de imposto de renda, as pessoas perguntam: tá, mas qual o documento que eu preciso encaminhar para que seja emitida, confeccionada a minha declaração de imposto de renda? De forma geral, todos os rendimentos que o contribuinte tenha, tá? Referente a rendimentos, todos os rendimentos. Quanto aos bens, todos os bens que estejam no nome do contribuinte. Por quê? Além do rendimento que é obrigado a declarar, é obrigado a declarar também os bens. Por quê? Porque nessa regra aqui dos 300 mil em bens, vai que por acaso um contribuinte, ele somando os bens, passou dos 300 mil reais, ele já está obrigado a fazer a declaração, mesmo não estando obrigado pelos rendimentos. Por isso, a Receita Federal obriga que seja informado os bens também. Carro, moto, apartamento, casa, terreno, uma construção, conta bancária, dinheiro emprestado a alguém, aplicação em cotas, em cooperativas, aplicação em empresas. Então esses valores eles deveriam ser informados na declaração de imposto de renda, tá? Esses bens de valores maiores, né? Caso a pessoa tenha dinheiro guardado em casa, que é difícil, né? Mas caso a pessoa tenha um dinheiro guardado em casa, esse dinheiro deveria ser informado, sabe? Então essas informações é que deveriam constar quanto aos bens. Uma outra dúvida que vem sempre é a seguinte: eu preciso tirar um extrato para o imposto de renda? Na verdade não é bem isso. Se chegar na instituição e pedir o informe financeiro, eles já sabem o que é. Mas se você não sabe exatamente pedir ou pensa que tem que tirar um extrato desde o início do ano até o final do ano, o documento que você poderia pedir na instituição é o quê? Um extrato para o imposto de renda. Os bancários já sabem que documento que é esse. Nesse documento só consta valor inicial e final do ano. Tá? Outra dúvida também frequente é que tipo de despesas que poderiam ser lançadas na declaração de imposto de renda. Despesas com instrução, como eu já falei, despesas médicas, com planos de saúde, clínicas, dentista, psicólogos, entre outras despesas. Essas são as mais conhecidas, né? Médicos em geral, aonde deve ter o quê? Para ter um documento hábil para poder lançar, teria que ter ou nota fiscal eletrônica, ou nota fiscal, ou um recibo com os dados do médico, do dentista, do psicólogo, um recibo contendo então o quê? CPF, nome completo e o registro do órgão dele. Por exemplo, o dentista ele tem uma associação de classe e ele tem um registro lá. Esse registro deveria estar no recibo. Mesma coisa seria para o médico. Então também tem um registro de classe e deveria ter o registro dele nesse recibo. E de forma geral, essas são algumas regras e informações que são ali referentes ao imposto de renda desse ano. Como eu havia falado, muitas pessoas têm dúvidas quanto aos documentos. Mas se conseguirem trazer ao contabilista pelo menos esses documentos, já adiantaria bastante o serviço. Claro, ali no caso do carro, a pessoa deveria encaminhar o Renavan, porque agora está obrigado a informar isso também. No caso de um apartamento, de uma casa, de um terreno, a pessoa deveria trazer o documento, a escritura, para que possa ser informado a data da aquisição, ser informado o tamanho, a metragem que tem esse imóvel ou essa construção, porque no programa já está sendo exigido esse ano. Não obrigatório, mas está sendo exigido. Tem rumores aí que o ano que vem vai ser obrigatório essas informações. Se o imóvel tem registro no registro de imóveis, então para esse ano não é obrigado a informar, mas parece que para o ano que vem vai ser obrigado essas informações ali.
Beleza? Essa é a orientação de hoje e até o próximo vídeo.